Como derrotar quase, não todas, como derrotar quase todas as fitas bizarras em VHS Beyond. Eu tô ligado não, do Beyond não. Não estou... Ah, é, falaram que esse aqui é dos Alien, né? Imagine você passar por várias situações bizarras, como acompanhar caçadores de extraterrestres, ser caçado por aliens em um campo aberto, entre vários outros tipos de coisas totalmente malucas. O que você faria? Você acha que conseguiria sobreviver a essas situações? Talvez algumas delas no máximo. Mas deixar o like e se inscrever no canal, quem sabe faz... VHS tem muito filme, né, cara? Você se salvar de todas. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar essas fitas bizarras, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar todos os encontros bizarros, ou quase todos, em VHS Beyond. Já é. Esse coitado está prestes a ver algo que vai traumatizá-lo para o resto da vida. Em 2021, um cara chamado Mitch comprou algumas fitas que teoricamente... Ó, vou derrotar, ó. Eu não vou comprar fita. Ganhei! É só não ser burro, tinham evidências da existência de alienígenas. Por isso, ele mandou as imagens digitalizadas da fita para um cinegrafista famoso chamado Jay. E esse documentário que vamos ver a seguir mostra essas imagens. Junto deles vem um escritor ufológico chamado Brian, para contar um pouco das histórias de Farrington House, um local onde aparentemente rolou atividade alienígena intensa nos anos 2000, quando um grupo de investidores paranormais foi investigar o caso de uma pessoa que viu estranhas formas cinzas. Léo, em algum VHS, se você conseguir sobreviver, você veja os react dos VHS, tudo em que eu vi. E ver meus comentários. Eu não sou besta. Pela casa. E depois disso, continuaram acontecendo. Assistiram 10 vídeos de VHS pra ele vir perguntar a ele. Manda a foto da mãe, não manda. Diversos casos que chamaram a atenção das pessoas curiosas. Então, atrás de provas da existência dos extraterrestres, essa galera se juntou para tem no YouTube. Analisar duas fitas, procurando por pistas que pudessem levar a qualquer prova da existência dessas criaturas. Com isso, Brian conta que alguns imigrantes chineses chegaram a Toronto na era vitoriana e foram seguidos por boa sorte em seus negócios imobiliários, conseguindo grana o suficiente para comprar uma gigantesca casa, que conhecemos como Farrington House. Porém, nos anos 60, o patriarca da família bateu as botas, deixando a casa para os... Acabei de dizer que tem no canal, cara. Tem no canal. Eu gravei, fiz thumb. Postei o nome do vídeo. Tem um link do vídeo original. No Leozinho React. Seu filho mais velho chamado Reed, que morou nela por anos, mas do nada decidiu que queria vender a casa no início dos anos 90. E enquanto esperava por um comprador, ele continuou morando lá e relatou diversos casos estranhos, dizendo que a casa... Tem um famoso na minha live. Estava assombrada. Então, Mitch fala que diversos casos ligados a extraterrestres... Sei, é só escolher um mag e ficar jogando de longe, Matheus. Muito fácil. Eram frequentemente confundidos com atividade paranormal, como poltergeist e fantasmas. Porém, no passado, diversas pessoas parecem ter tido contato com criaturas que não eram desse planeta. Só que ter esse tipo de experiência e tentar contá-la para os outros pode gerar a ideia de que você é louco. Então, tentando provar seu ponto, Reed decidiu começar a gravar suas experiências através de uma câmera em sua cabeça, e também uma câmera estática, que ele deixava pela casa para provar que não era louco. Ok, essa ideia de um documentário sobre a possibilidade de existir vida fora da Terra é boa, mas para fazer isso dar certo, seria interessante falar sobre tanto documentário já tem os casos mais famosos envolvendo aliens, e que são até hoje a maior razão de existirem tantas pessoas que acreditam na existência dessas criaturas. Mas existe, não existe não? O primeiro é o incidente de Roswell, e que sem dúvidas é o caso mais famoso de todos. Ele aconteceu em julho de 1947, quando algo caiu em um rancho perto de Roswell, no Novo México. Inicialmente... Aí, ó, eu acho engraçado falar a possibilidade. Alien existe. Se não existe, hoje também existe, hein? É isso, né? Mas assim, é porque não tem nada confirmado, mas eu também acredito que exista outra vida aí, cara. Porque se a gente existe, então, e o universo ainda é infinito. O governo dos Estados Unidos anunciou que havia recuperado os destroços de um disco voador, mas rapidamente mudou a narrativa. Qual a possibilidade da gente ser o 0,0000000000000000001% dividido por 1 bilhões de que é apenas a gente? Aí entra a questão de religião, aí é outra coisa. Afirmando que os destroços eram de um balão meteorológico. Isso gerou especulações e teorias da conspiração. Mas se leva em consideração apenas a ciência,
abdução, sugerindo que o governo estava cobertando um acidente de uma nave extraterrestre e a recuperação de corpos de alienígenas. O segundo caso foi a abdução de Betty e Barney Hill, em 19 de setembro de 1961. Os dois afirmaram ter sido abduzidos por alienígenas enquanto dirigiam em uma estrada deserta de New Hampshire, nos Estados Unidos. Eles relataram que foram levados a bordo de uma nave alienígena e submetidos a exames médicos. Betty descreveu os alienígenas como seres de pele cinza, com cabeças grandes e olhos enormes. Eu quebro um desse aqui na porrada, meu irmão. E essa descrição mais Olha aqui, mano. Como é que ela vai perder no murro? É porque o bicho pode ter arma, né? Mais avançado. Os caras estão percorrendo o universo. tarde se popularizou como os famosos Greys. Só que o mais estranho de tudo é que mais tarde o casal foi submetido à hipnose para obterem mais informações e saberem se tudo era verdade, já que em um estado de transe você teoricamente não consegue mentir. Mas os dois não só mantiveram a mesma história, como também revelaram ainda mais detalhes sobre a abdução. E o mais recente de todos aconteceu em 13 de março de... Mano, eu lembro quando eu era pequeno, teve um cara... Ah, lembrei. Eu lembrei que teve um menino que ele desapareceu, aí falaram que foi aliens. Aí ele foi encontrado, ele tava com isso aqui, um negócio assim, todo costurado. Porque é como se os caras tivessem feito uma autópsia nele, um negócio assim. Só que depois acho que teorias diziam que sequestraram o menino e era tráfico de órgãos. Eu não sei mais desse caso, cara. Deixa eu ver se eu acho. Perguntar pro ChatGPT. Mais ligeiro. Tá, então minto. Pelo menos diz aqui que ele não foi encontrado costurado. Eu lembro que na época dizia que ele foi. Tá aqui. Caso de Guarapinga. Um corpo de um homem foi encontrado em estado muito estranho, como se tivesse sido operado. Ele estava com cortes extremamente expressivos, partes do corpo removidas e sem sinais de sangue. Ufólogos dizem que poderia ser obra de alienígena, pois os ferimentos pareciam feitos com instrumentos de alta tecnologia, e não por animais ou armas comuns. Esse caso ficou conhecido como o caso do mutilado de Guarapiranga. Ou seja, nem é esse. Nem é esse que eu tava falando aqui, deu outro caso aqui. Caso João Prestes Filhos. Ele não foi encontrado costurado, mas teria sido atacado por uma luz vinda do céu e morreu com queimaduras bizarras que médicos não conseguiram explicar. Rapaz, foi o Renan Play. E ele mora em Guarapiraba? Guarabira. Aí ele me deu aqui também um monte de coisa aqui. Caso de abdução no Brasil. Caso Mirassol, homem adulto, segurança, teria sido levado por alienígenas, vivenciando experiências como imagens televisivas e relações sexuais forçadas. Calma aí, mano. Os alienígenas sequestraram o segurança só pra fazer um sexo. Antônio Vilas Boas, fazendeiro que alegou abdução, mas nada sobre mutilações ou costuras físicas. Aí tem casos internacionais. Incidente na escola Ariel. Crianças viram OVNIs e alegaram comunicação telepática, mas sem abduções. Varginha, relatos de ETs encontrados, mas em uma morte. E também tem o Menino do Acre. O Menino do Acre a gente já viu que é fake. Envolve desaparecimento com inscrições de possível envolvimento com extraterrestres, mas não a motivação. Tradição de mistério urbano, conteúdo simbólico. Do Menino do Acre já foi, já. Ele não desmenta até hoje, mas é isso aí. De 1997, quando milhares de pessoas em Phoenix, no Arizona, relataram ver uma formação em V de luzes no céu, que pairou sobre a cidade por horas. Algumas testemunhas, incluindo pilotos e policiais, descreveram as luzes como extremamente grandes, silenciosas e misteriosas. Porém, o governo afirmou que eram sinalizadores militares, usados em exercícios de treinamento. Mas essa explicação foi amplamente rejeitada pelos moradores e teóricos da conspiração. Quanto à investigação do Mitch, para fazer esse documentário, se ele queria realmente... O cara esteve... Então os aliens já vieram pro planeta Terra já faz tempo, né? São os cearenses. Olá, eu gostaria de ver a sua banana. Chegar ao fundo dessa poderia ver a sua banana. História, e não só ser considerado mais uma peça de entretenimento, o cara deveria interrogar todas essas tais pessoas que moraram na casa e relataram eventos estranhos. Também interrogar todas as pessoas que conviviam com o Reid na época do seu desaparecimento e reunir evidências que comprovassem o desaparecimento do filho mais velho. Além disso, o caso deve ter sido investigado pela polícia na época, e se Mitch queria ser levado a sério, ele deveria ir atrás dos policiais e detetives que participaram do caso, para colher seu depoimento e saber quais as possíveis teorias sobre o caso. Afinal, muitas pessoas desaparecem todos os anos,
E mesmo que várias fiquem sem explicações, nós sabemos que os maiores motivos são desavenças que levaram a pessoa a ser morta, tráfico humano e de órgãos, entre outras bizarrices. Depois de encontrarem essas fitas, Mitch estava convicto de que tinham evidências o suficiente para tornar qualquer argumento contra os aliens em simples mentiras e exageros. Fora que ao longo dos anos, com a criação de vários filmes e material de ficção, nós criamos uma imagem realista de aliens em nossa mente, baseada em uma mitologia que nós mesmos criamos, como os Greys, por exemplo. Só que os aliens de verdade estão bem longe dessa concepção. E aí, Mitch continua dizendo que nós humanos sempre estamos procurando por algo que nos faça fugir. Tu acha que já viu um e tem medo de por quê? Da rotina do dia a dia. Tem medo de porra ainda mais. Sai teu corpo. E que nunca achou na vida. E que Com medo de porra. nunca veria Com algo que sai de tu. documentário sério sobre a vida fora da Terra, OVNIs Exclusivamente do seu ânus. e tecnologias desconhecidas. Por isso, sempre que ele via uma filmagem ou imagem que continha material alienígena de qualquer tipo, ele enviava para análise, porque não era um especialista no assunto, e não poderia provar a veracidade ou falsidade daquele material. Por isso, ele pediu a ajuda de Nico e Sam, dois especialistas em efeitos visuais que viralizaram ao criar um canal no YouTube, analisando vídeos de coisas assustadoras para saber se eram reais ou se foram modificadas digitalmente com efeitos visuais. E eles aparentemente são muito bons nisso, já que criaram diversos efeitos visuais realistas para grandes indústrias. Tanto que Nico até falou sobre a necessidade que esse tipo de vídeo tem, de gravar de uma distância gigante para ficar impossível de analisar o material, e afirmando que quando não se tem uma imagem muito nítida e próxima desses objetos alienígenas, menor é a credibilidade. Apesar desse efeito ser muito famoso para gerar uma estética visual interessante, e é por isso que as pessoas gostam do filtro VHS. E Mitch continua dizendo que pela influência da Guerra Vou gozar dentro desse tal de ET Bilu. Ele vai chupar peru. Ele vai chupar peru. Fria, os Estados Unidos começaram a tratar os aliens como invasores, que era o mesmo que eles faziam com a União Soviética. E essa crença de que todos os aliens são maus e querem destruir a raça humana se intensificou na década de 90, com a aparição de Orson Welles, um radialista famoso que fez um programa tão real sobre a invasão alienígena que deixou diversos ouvintes aterrorizados, com medo de que aquilo fosse real, pois ele sabia que o melhor jeito das pessoas esquecerem momentaneamente os terrores da guerra era se assustando com algo pior que ela. Mas voltando ao caso do Reid, alguns dias depois das filmagens que vamos ver, o cara simplesmente desapareceu do mapa, deixando todos os seus pertences e sua casa para trás. Então, com todo o contexto dado, as gravações da fita 1 e 2 foram combinadas para fazer sentido, e agora elas serão mostradas a todos que pudessem analisar. E na gravação, vemos uma figura estranha entrando no quarto do Reid à noite, seguida por uma luz vermelha sangue. Em seguida, a criatura vai até Reid, que parecia estar em um transe, e enfia a mão na sua boca, puxando o que pareciam ser vários ovos extraterrestres de dentro do coitado. Em seguida, a criatura percebe a câmera e enfia ela dentro da boca do Reid, revelando para nós que algo crescia ali dentro. Então, após assistir essas filmagens, até mesmo os especialistas ficaram chocados e afirmaram que não conseguiram saber se aquilo era real ou não. Ok, antes de tudo galera, deixa eu só explicar um pouquinho sobre o trecho que falava sobre o Orson Welles, porque esse cara foi muito importante para popularizar os alienígenas. O Welles dirigiu e atuou em uma transmissão de rádio extremamente famosa, baseada no romance de ficção científica A Guerra dos Mundos. Essa porra tem filme, né? A Guerra dos Mundos. A transmissão foi feita no formato de um noticiário ao vivo, o que causou pânico entre os ouvintes, que acreditaram que uma invasão alienígena real estava ocorrendo, fazendo todos começarem a ver os aliens como uma ameaça, ao invés de apenas possíveis visitantes curiosos. Agora, voltando ao Reid, galera. Mas é teoria, Bruno. Esse cara aparentemente queria desaparecer, porque ele nem de perto tentou sobreviver. O cara poderia ter mudado de casa, ido no médico e feito exames que definitivamente encontrariam esses ovos dentro dele. Ele poderia ter espalhado câmeras de segurança pela casa, e pelo lado de fora também, já que ele era um herdeiro de um império milionário, e com certeza teria dinheiro pra isso. E falando em grana, ele também teria condições de contratar seguranças para ficarem protegendo a sua casa durante os dias e noites, até todo esse perigo passar. E mesmo que esses seguranças não conseguissem salvá-lo, pelo menos existiriam testemunhas do que de fato aconteceu. Reid também podia ter se mudado Não ia ter. Esse bicho ia matar tudinho. para a casa de algum amigo ou parente para se proteger, mesmo que possivelmente os aliens tivessem colocado um rastreador dentro do cara. Mas infelizmente, como esse cara não fez nada disso, e na situação que ele se encontrava, era impossível que Reid se protegesse, pois ele estava desarmado e sem muitas opções contra esse invasor, já que ele deve ter algum tipo de poder que faz o cara ficar sem se mexer quando ele entra na sala, e faz o coitado esquecer disso toda noite. E agora, não me pergunte por que o alien decidiu fazer uma endoscopia no cara. Vai ver, ele tá com dificuldade de achar os alvos lá dentro. Agora, somos transportados para dentro de uma das fitas, e conhecemos 3 policiais que estavam indo investigar o caso Warden, em que 17 bebês desapareceram misteriosamente, sem deixar nenhum rastro. Por isso, vários oficiais se juntaram para Calma aí, mano. dar um fim Não, tu entendeu. Eu achei que era pessoa burra que tinha comentado no isso. responsável por esse
Mas foi mesmo, é verdade. Me perdoe. Esses desaparecimentos numa missão não oficial. E o objetivo dessa missão era aniquilar qualquer um que estivesse por trás disso. E entre esses homens estava o novato Segura, que eu vou chamar só de Seg para ficar mais fácil. E adivinhem, ele é o responsável por segurar a câmera. O que é bem irônico se parar para pensar. Ele vai junto com seu colega Broom para um local isolado se juntar com a sua equipe. O cara pede que o rapaz filme tudo sem exceção e siga as ordens dos seus veteranos sem hesitar ou contra-argumentar, pois aquelas pessoas agora seriam a sua nova família. Com isso, ele conhece o restante do time, que parece não ficar muito feliz em ver um novato na missão, mas acabam aceitando. E aí, Broom volta a explicar o plano, que era dar um fim no sequestrador de crianças, e conta que alguém avistou o possível responsável entrando em uma residência perto dali. E o plano era simplesmente entrar atirando em tudo que se movia. E é claro que não teve... Então é isso mesmo, isso é muito fácil. É só, ai, o bicho entrou na minha casa. Ah, não, a gente esquece dele, né? Então fudeu. Como isso dar ruim, né? Nesse momento, o ET, sim, esse é o nome eu ia dizer, é só montar armadilhas. Mas você não lembra que ele vai no seu quarto? do cara, por incrível Ele que pareça. Começa a surtar gritando com a equipe ao ver a foto do seu filho no mural de provas. E isso deixa a equipe meio receosa de levar aquele maluco junto com eles nessa missão, porque o ET estava bem instável. Albert até chega para conversar com o capitão, dizendo que não achava uma boa ideia levar o garoto, pois ele podia colocar todos em perigo. Mas quando o Broom vai conversar com o rapaz, mas ele viu a gravação, né? Tem isso. diz que não ficaria Pois é, né? Armadilha. Armadilha, botava. missão de maneira alguma. Ok, além de armas, seria interessante que esses oficiais separassem um tempo para rondar o local à paisana, e discretamente, é claro, colocando escutas e câmeras ao redor da casa, para saberem exatamente com quem e com quantas pessoas estão lidando. Porque em uma missão de invasão, qualquer informação seria extremamente útil para que a operação seja um sucesso. Assim, eles teriam uma boa ideia da quantidade de Eu acho que eu nunca vi um filme de Alien, mano. equipamento que seria necessário, e também poderia Acho que não. Assim, Alien mesmo. Sem ser o filme Alien, o Alien do Predador. Eu também não vi não, Alien do Predador, não. bolar um Também não vi o Predador. plano para capturar ou finalizar qualquer um que tenta Penalizar. se fugir da casa. Eles até mesmo poderiam pegar um drone para entrar na casa e filmar todo o seu interior para mapear o local e ter uma ideia de como é lá dentro e por onde deveriam caminhar lá dentro e o que está acontecendo também. E é claro que o drone poderia ser descoberto e deixar a galera em alerta, mas é muito melhor do que ir às escuras com um plano de atirar em tudo que se mexer. Fora que também seria legal levar alguns equipamentos extras, além das armas, como granadas atordoantes, para conseguirem invadir qualquer cômodo sem ter medo de acabar levando um tiro de algum canto. Kits de primeiros socorros para conseguir ajudar qualquer um dos seus companheiros que acabem caindo ou se machucando. E é claro que seria interessante chamar mais algum pessoal para ficar cercando o lado de fora da casa, para impedir que alguém fugisse da emboscada. Mas eu acho que esses policiais não estão muito interessados em fazer as coisas do jeito mais seguro e organizado possível. Afinal de contas, beber álcool quando se está prestes a manusear armas de fogo é uma das ideias mais estúpidas que eu já vi. Porque além de reduzir os seus reflexos, aumentando as suas chances de errar os tiros, ainda pode fazer você tomar decisões estúpidas e acabar sendo morto. E isso não vale só para armas, hein? Depois de baterem um papo, os membros do esquadrão começam a se preparar, pegando dezenas de armas e o máximo de munição que conseguiam, antes de entrar em uma van, onde o Seg percebe que o ET estava muito irritado e ansioso com a missão. Mas Bennett pede para deixá-lo em paz, pois o filho dele foi um dos sequestrados nesse caso, então o maluco tava poucas ideias. Chegando na tal residência abandonada, em que o tal maluco foi avistado, de longe a equipe já consegue perceber uma figura estranha se movendo para dentro da casa, carregando uma motosserra. Com isso, eles pegam as armas e se preparam para entrar na casa, para poderem acabar com essa onda de terror de uma vez por todas. E aí, eles saem investigando o perímetro da casa, mas antes que conseguissem fazer qualquer coisa direito, o ET aqui é o Leroy What the fuck, do nada. Jenkins do grupo, e perde a paciência invadindo a casa na bicuda, chamando a atenção de Que porra é um Leroy Jenkins? diversas criaturas que estavam dentro da casa. Tá, de repente, porra. começamos a ouvir diversos passos, e o que pareciam ser ghouls surgem de todas as direções, Tá, forçando o porra. time a eliminar um a um. Só que no meio da Tá, confusão, o ET sai correndo para longe de seus colegas, procurando pelo seu filho, forçando a equipe a se dividir para encontrá-lo. E depois de eliminar dezenas de criaturas no andar de baixo e encontrar Tá, pedaços de corpos porra. por todos os lados da casa, como se aquelas coisas se alimentassem de carne humana, a equipe se reúne e percebem que ET tinha desaparecido. Porra, mas é porque eu não peguei a referência. Então eles saem explorando o local em busca do idiota, até que Seg é encontrado pela criatura com a motosserra, que claramente pra mim é uma referência ao Dr. Salvador do Resident Evil 4. E o Dr. Salvador separa ele do restante do time, forçando o rapaz a correr para o andar Por causa da serra elétrica? de cima, para fugir das criaturas. E aí ele consegue despistá-las, se escondendo atrás de algumas caixas. Então, quando o monstro sai para ir atrás dos seus Então o massacre da serra elétrica é baseado no Dr. Salvador também? Olha aí, rapaz. colegas, Seg sai para explorar, encontrando uma estátua bizarra no meio do cômodo, parecendo algum tipo de símbolo de adoração. Em seguida, ele vai se reunir com seus colegas, que são atacados pelo Dr. Salvador, mas conseguem derrubá-lo com facilidade. E nesse momento, o ET aparece para acabar brutalmente com a criatura, sendo igualzinho aquele famoso cara que rouba a kill e fala que fez tudo. E com isso, todos param para recarregar.
e descansar um pouco. E o Albert aproveita para analisar os corpos, percebendo que todas as feras tinham uma cicatriz igual na testa, coberta por um curativo, podendo ter feito parte de algum ritual. E aí o grupo ouve um choro vindo do andar de cima, e como sempre, o imbecil do ET sai correndo na frente, achando que era o seu filho Riley. Aí vai até tentar seguir o seu companheiro, com medo de que ele morresse, mas o capitão o impede, pois se todos agissem como o ET, iriam bater as botas antes de acabar a missão. Bom, até onde esses oficiais sabem, só tem uma pessoa envolvida, que teoricamente seria o homem de colete que entrou na residência mais cedo. Porém, como eu já disse antes, pela investigação que eles fizeram, não teria como saber quantas pessoas estavam dentro daquela casa. E entrar daquele jeito descuidado poderia ter custado a vida de todos. Pra caralho, bagaceiro pra porra. Fora que o ET não está pensando direito e nem deveria ter sido levado nessa missão, já que o cara está sendo totalmente descuidado e atrapalhando seus colegas, o que também vai totalmente contra essa vontade que ele tem de salvar o seu filho. Porque essa entrada bruta pode fazer os responsáveis usarem o Riley de refém ou até finalizar a criança. Então não faz sentido nenhum esse descuido dele com a invasão, sendo que o certo seria cercar e fazer uma avaliação do perímetro antes de entrar. E nesse caso, ele consegue segurar o ET. Pegaram essa? Afinal, o cara é responsável pela filmagem e não vai entrar diretamente no combate. E eu tenho que falar pra vocês, filmar um tiroteio sem ter como se defender deve ser a parada que mais dá adrenalina em alguém. Eu no mínimo pediria uma pistola para ter segurança e evitar de ter que ficar se escondendo para não ser pego como o Seg teve que fazer. Claro, cara, acho que é o Outlast. Afinal, o grupo deixou o Dr. Salvador ficar correndo pela casa toda antes, com uma motosserra na mão. Isso é extremamente perigoso. E eu nem sei como não teve nenhuma baixa nesse tiroteio aí. E aparentemente, como estamos lidando com uma espécie de zumbi alienígena, e sabemos que essas criaturas só reagem a estímulos como barulhos altos e luzes fortes, talvez se eles tivessem entrado de fininho, poderiam ter finalizado todos no maior estilo Hitman, sem passar esse sufoco todo. E galera, aqui temos uma ótima vantagem, porque como vocês devem imaginar, zumbis não são muito inteligentes, então desde que a equipe bole um plano para acabar com todos, como por exemplo, atraí-los para fora da casa, onde teriam uma visão livre para atirar nas criaturas, e menos chance de acabar ferindo um parceiro, ou até mesmo eles poderiam criar distrações sonoras no andar de baixo para finalizar os monstros, antes que eles notassem a sua presença. Isso diminuiria os riscos da missão, e ainda ajudaria a manter a distância dessas coisas, porque ainda não sabemos como eles foram infectados. Então, qualquer gotinha de sangue que cai em nossa cara pode fazer com que nos tornemos um deles. Se bem que esses caras parecem ter algum código de emissão pode controlar então, isso. duvido que eles tenham algum de controla original da pega. Cometeram foi ter se separado, pois não sabemos a origem desses monstros, e nem quantos ainda tem vivos pela casa. E se dividindo, perdemos poder de fogo e uma pessoa para cobrir alguma direção sem deixar o grupo vulnerável, a levar ataques dos flancos, tipo um cara com uma motosserra atravessando uma parede ou algo assim. Tentando encontrar seu colega, todo o grupo sobe as escadas procurando por ele, até que ouvem uma pessoa andando logo à frente. Mas quando seguem essa figura, a vem fechando a porta antes que conseguissem entrar. Então eles seguem até a única sala aberta e encontram uma espécie de meteorito rachado no chão, como se algo tivesse rastejado pra fora, e percebem que aquilo parece ter caído diretamente do céu, devido a um buraco no teto. Só que todos se assustam quando um boomer do Left 4 Dead entra no cômodo, e um dos oficiais atira nos seus joelhos, forçando o cara a ficar no chão. Porém, eles percebem que o homem parecia completamente fora da realidade, e decidem tirar o curativo para ver o que tinha ali, percebendo que o cérebro daquela pessoa foi totalmente devorado, tornando uma casca vazia. E esse cérebro aqui é igualzinho do cara que falou nos comentários que o meu trabalho é só ler roteiros. E olha só, eu também escrevo algumas coisas. Mas antes que saíssem dali, Albert pede pro novato do nada o cara recebeu uma cripto. Enfiar a câmera na parede, pois estava ouvindo algo do outro lado. Mas quando o jovem faz isso, ele avista uma criatura tenebrosa se movendo dentro das paredes da casa, e avisa que tinha algo no andar de cima. Porém, como a passagem estava bloqueada, o pessoal pensa em pegar a motosserra pra você ver como qualquer pessoa sofre hate por qualquer coisa mesmo, viu, bicho? Para abrir o caminho. Porém, quando Albert pega a motosserra, as criaturas ao seu redor começam a se levantar, fazendo com que os oficiais tenham que colocar as criaturas no chão novamente. E aí, enquanto um deles usa a serra para abrir a passagem, os outros mantêm as criaturas longe. Mas quando todos conseguem entrar, eles percebem que a situação era ainda mais macabra, já que ao longe, na escuridão, eles conseguem ver uma das criaturas que parecia ser pacífica segurando um bebê e estava ninando uma das crianças. Então eles resolvem não atirar. Nesse momento, eles ouvem algo vindo de um andar mais acima e dizem que independente do que estivesse ali, eles iriam fazer essa coisa pagar por todas as mortes. Então eles sobem as escadas, encontrando diversos berços, mas percebem que infelizmente os bebês já tinham sido transformados em mutantes bizarros de humanos com pássaros. E em um canto escuro, eles acham uma espécie de cérebro mutante alienígena que estava sugando o cérebro do ET e usando ele para alimentar os seus bebês mutantes. Sem pensar duas vezes, os policiais abrem fogo contra aquela criatura grotesca. Ah, pô, ele não morreu não. Nessa altura já tinha virado um zumbi. Mas a fera tenta revidar atacando o Seg, que derruba a câmera. Só que seus colegas conseguem protegê-lo, finalizando o monstro. E dessa vez pisando na cabeça, para
Tá, pô, vai, não morre. Garantir que ele não se levante novamente, dizendo que não iriam contar às famílias o destino dos seus filhos para preservá-los dessa dura realidade. Em seguida, eles dão boas-vindas ao novato, revelando que aquelas pessoas já caçavam monstros há um certo tempo, o que explica eles não terem se surpreendido com nada que aconteceu ali. E por fim, eles tiram uma foto com o corpo do monstro Tá, porra. para guardar de recordação. Bom, é isso que acontece quando você não confirma suas kills, né, galera? Eles não conheciam 100% dessas criaturas, não deveriam ter assumido que elas morrem igual humanos. Pisar na cabeça ou desconectá-las com a motosserra era o mínimo que eles tinham que fazer após terminar a matança. E agora deu pra ver bem que tem câmeras no peito de É verdade, tem isso, né, Bruno? cada um dos agentes Acho que faz sentido. gravando tudo. E eu fico sem entender qual era a função do segura nesse rolê. Será que era ser o bait? Porque teve uma hora que mandaram o cara por primeiro em um cômodo desconhecido, com a câmera na mão. É surreal isso. E eu entendo menos ainda do porquê não deram uma arma pro coitado. Além disso, esse pessoal tem escopetas e armas com poder de fogo suficiente. E tem para experiência, destruir pelo que dá pra portas. entender, Então, né? não tem por que respeitar portas trancadas. Eles podem usar isso para invadir o cômodo que quisessem. Sem contar que nessa casa velha, se eles chutarem uma porta, eu acho que até a parede vai junto. É de Outra papelão coisa mesmo, que esses essas policiais porra. parecem não ter levado em consideração é que eles estavam lidando com um objeto extraterrestre. É um E alien. mesmo assim eles não se preocuparam em trazer máscaras, Uma luvas máscara, e um roupas de proteção, capacete. pois deve ter patógenos e bactérias alienígenas nesse meteorito. E também nos infectados, que podem fazer com que essas pessoas tenham uma doença incurável e batam as botas, mesmo que a missão tenha sido um sucesso. E falando no meteorito, galera, como vocês devem imaginar, quando essas pedras espaciais caem na Terra, elas fazem um estrago absurdo. Algumas delas podem até mesmo gerar uma explosão maior e mais forte do que uma bomba atômica. Não é à toa que um deles acabou com os dinossauros, né? E eu sei que foi um asteroide. E um meteorito daquele tamanho cair na casa e não explodir tudo em volta não faz sentido nenhum. Os policiais também tinham que ter finalizado todos os bebês para garantir que aquelas coisas não se tornassem ameaças mais tarde. E também incendiar a casa para finalizar e destruir qualquer resquício ou chance daquele alien ainda estar vivo, ou de qualquer um dos seus filhos. E por último, mas não menos importante, o ET teria ficado vivo com toda certeza, se ele não tivesse sido tomado por suas emoções e ido na frente sozinho sem qualquer proteção dos colegas. Então ele só morreu por burrice mesmo, pois dessa situação era completamente possível que todos sobrevivessem. Na próxima fita, vemos uma quantidade absurda de paparazzi em volta de Patty, uma celebridade Ela vai ser um alien, né? famosa que aparentemente acabou de Garota dos sonhos. terminar seu relacionamento com algum outro famoso. E entre esses paparazzis está Arnab e Sonu, dois aspirantes a cineastas que estavam tentando conseguir boas imagens da mulher para conseguir ingressar na indústria. Mas Ah, infelizmente vai ser isso mesmo. essas duas antas são horríveis no trabalho. E Arnab acaba se emaranando caindo no chão, perfurando Cara, seu braço com um caco de vidro na rua. tem um episódio de Black Mirror, provavelmente vai ser igual. Que é realmente é de paparazzi e o povo meio que invade a casa da mulher e consegue tirar umas fotos. E quando vai ver, a mulher era tipo um monstro que matava ser humano e os caralho. E perdendo a chance de falar com a Patty. E a única coisa que eu imagino o Arnab falando é isso. Sono, seu braço é inútil, vem me ajudar, Sono! Vem me ajudar! Ai, eu vou morrer, gente! E aí ele pede para Mano, o cara vai botar com as referências dos games. ver as imagens que seu amigo conseguiu, mas percebe que o garoto também está na profissão errada, pois todos os vídeos estavam desfocados. Só que o Sono fala para esquecerem isso agora, já que o seu colega deveria ir ao hospital dar uma olhada no ferimento. Mas Arnab diz que não tinha tempo para isso, e eu não posso mostrar no vídeo, mas dá para ver claramente o vidro colado no braço do cara sendo tirado. E coincidentemente, nesse momento, o chefe deles liga ordenando que eles vão para o centro, pois ele conseguiu acesso ao camarim da Tara, uma atriz famosa que estava em alta no país, e daria muita grana conseguir algumas imagens dela. Sem perder tempo, a dupla atravessa a cidade para chegar até o local onde a atriz estava, e Sono conta ao seu amigo que rolavam diversos boatos de que a Tara estava envolvida com bruxaria, já que ela surgiu do nada no último ano, e só participou de grandes filmes de sucesso. E ele nem tinha ideia do que a moça fazia para suportar essa pressão toda. Então Arnab fica pistola, dizendo que a mulher tinha tanto dinheiro que poderia fazer o que quisesse da sua vida, inclusive parar de atuar. Portanto, ela não sentia a pressão que pessoas como eles dois sentiam. Além disso, Arnab comenta que queria um dia estar num pôster de cinema, pois se esforçava muito para conseguir audições e Do nada? sonhava em ser atora. Do nada? Mas Atora? isso era apenas um objetivo muito distante para ele no momento. E vamos combinar que a cara dele tá mais perto do asfalto do que esse sonho. Com isso, eles se encontram com o contato do seu chefe, que daria entrada para eles no camarim da Tara. Mas antes de ir, Sono fica curioso e pede para ver um pouquinho dos bastidores. Então, o assistente da Tara os leva até o local onde estavam gravando uma grande cena de dança. Porém, no meio da tomada, o assessor da atriz ordena que parem de gravar, gritando e xingando todo mundo, pois Tara precisava fazer uma pausa. Então, vendo que agora seria a chance perfeita, o assistente enfia Arnab dentro Vamos descobrir alguma coisa agora. do camarim, pedindo que ele se esconda. Ok, nesse primeiro momento,
Eita, porra. Já podemos perceber que o Arnab não tem nenhum tipo de bom senso Vai dar merda pra porra, viu? ou de cuidado consigo Invadiu o camarim. mesmo, já que ele não diz ter tempo para cuidar do ferimento, mas acho que ele não vai conseguir tirar fotos de famosos se o braço dele cair após contrair 15 mil doenças diferentes, né? É na Índia. Além disso, pessoal, essa ideia de que todos os famosos que aparecem do nada e crescem, na verdade fazem um pacto, é uma baita baboseira, já que tudo na indústria cinematográfica se baseia na teia de contatos que você tem. Isso é a coisa mais importante para conseguir bons cargos, ou bons papéis em filmes grandes. Um bom exemplo disso é o Shyamalan, que colocou a filha dele para atuar em um filme praticamente como protagonista e cantora. E pelo jeito que a parada do Gigi tá explodindo, tem muito mais por debaixo dos panos de Hollywood, onde várias pessoas sofrem de abusos para conseguir esse tipo de carreira. E só pra deixar claro, não é todo mundo que fica famoso que passa por isso, e sim apenas algumas pessoas. E filmar alguém escondido sem a sua permissão, mesmo que seja uma figura pública, é expressamente proibido, ainda mais em um momento íntimo como esse, no camarim da moça, Invadiu o camarim, né? onde ela poderia facilmente estar se trocando ou fazendo qualquer coisa. É, barão. E se essas imagens forem divulgadas, É invasão de privacidade mesmo. a empresa responsável por publicá-las poderia ser processada em muitos milhões. Portanto, não faz sentido nenhum que o Arnab, que quer tanto assim ser um ator, aceitar participar dessa loucura, já que isso pode sujar o nome dele na indústria para sempre. E digamos que ele está no ramo errado se quer virar um ator. Geralmente atores e atrizes odeiam paparazzi, já que esse pessoal é mais chiclete que hit de carnaval. Pior que deve ser chato mesmo, viu, bicho? Pra todo canto que você vai e tá um monte de gente tirando foto sua. O Caralho, deve ser ruim. ideal seria o cara começar a procurar por papéis de figurante, e depois papéis menores, até conseguir ser coadjuvante, e por aí vai. Mas digamos que isso é bem difícil, ainda mais considerando que o trabalho dele agora é irritar famosos. Enquanto estava escondido no armário do camarim, Arnab vê a atriz entrando junto com seu assessor, que começa a brigar com ela, ordenando que a moça se concentre na dança, pois estava estragando as gravações, e que ela só era famosa porque fazia muito por pouco dinheiro, só que se continuasse sem se doar de verdade para o projeto, iria acabar sendo substituída. Então o assessor dá um tempinho para a garota e sai para resolver algumas pendências. E assim que a porta se fecha, Tara começa a chorar sem parar. E do lado de fora, Sona está explorando os outros camarins e acaba encontrando o de Pari. Mas antes que pudesse fazer Ó a qualquer merda, ó a coisa, merda, ó a ele percebe merda. a sua É dentro, é óbvio que é dentro. em ligação, dizendo a alguém que precisavam fazer alguma coisa, porque ela estava quase despertando. Já dentro do armário, o idiota do Arnab acaba esbarrando em algo gosmento e percebe que a atriz Vixe. guardava uma face dentro de uma espécie de gel. Que porra. O susto é tão grande que ele sai do armário Fudeu, vai morrer. assustando a atriz. Só que ele inventa uma desculpa dizendo que era um fã que veio deixar um presente, mas quando ia sair do camarim, ele decide que antes ia consolar a moça. Mano, ele poderia ter sobrevivido ainda, cara. Ele poderia ter sobrevivido e ido embora. Muito bom. É um filme, né, rapaziada? Como vencer as fitas? Não seja burro. Falando que seu assessor não era seu dono, e muito menos o responsável por fazer a carreira dela acontecer, porque ela era a grande Tara, uma deusa que era livre para fazer o que quisesse. Ao ouvir essas palavras, a moça agradece e diz que cansou de habitar a pele daquela escrava, mas iria arrancar o rosto de Arnab para começar como um plebe. Com Aí, como é bom aí. isso, a mulher começa a literalmente arrancar a sua pele e seu rosto, revelando que era uma espécie de ciborgue. Em seguida, ela parte para cima do Arnab, que corre dali tentando escapar da criatura. E ao ver o que tinha acontecido, seu assessor se aproxima cautelosamente, Ah, nem é alien esse. pedindo para Tara se acalmar. Esse é robô. Mas ela cospe uma espécie de ácido no homem, fazendo ele queimar até a morte. Ao ver isso, todos que estavam do lado de fora tentam se abrigar no estúdio trancando a porta, mas a criatura robótica consegue entrar Ah, e se conecta porra. diretamente na energia, causando um curto nos aparelhos eletrônicos, que lançam várias ondas de energia, fritando quase todas as pessoas que estavam ali e fazendo tudo ficar escuro. Porém, como se não fosse suficiente, a Tara sai finalizando todos que encontrava na sua frente, pois aparentemente esse robô ainda tinha visão noturna. E eu fico pensando por que uma máquina criada para o entretenimento Ainda é dentro, Léo? Oxi, rapaziada, come látex. tem esse tipo de equipamento. Mas o que importa é que o Arnab e o Sono acabam sobrevivendo e se encontram no meio da escuridão. Mas infelizmente, a Tara ataca o Sono, finalizando o rapaz de maneira brutal. Em seguida, ela começa a perseguir o Arnab, dizendo que queria governar a Terra com o seu rosto. Então ela pula em cima do cara, desconectando seus braços e arrancando a sua face. E depois Eita, dessa pé. chacina, Desconectando é muito boa, né? Tara vai até o lado de fora apresentar sua nova forma para os fotógrafos e aproveita para acabar com todos eles. Bom, eu nem preciso Tem gente que come pônei, mano. Imagina o robô. falar que se você fosse um dos coitados que estivesse perto desse lugar, era game over, né? Afinal, essa bagaça aqui provavelmente aguentaria uns bons minutos de porrada com o Homem de Ferro. Dito isso, aparentemente essa Tara já não era muito normal, só pelo fato dela guardar uma face em gel no seu armário. Porém, como Arnab estava ali escondido, É um robô, cara. Então foda-se. ele deveria ao menos ter se mantido em silêncio e esperado a moça voltar para as gravações, já que se ela denunciasse o cara, ele com certeza iria preso. E Mas por que o robô tava dançando toda gostosinha? eu tenho que falar pra você
Faz sentido. Diz que esse imbecil aqui fez tudo que podia para fazer barulho. Ele literalmente não parou quieto dentro do armário. Agora, sobre essa mulher ser um ciborgue /deus /shapeshifter, isso dificulta muito para podermos derrotá-la no atual momento, já que os seguranças locais não iam conseguir pará-la apenas com tiros. Afinal, ela é feita de metal, né? O melhor jeito para acabar com essa coisa seria usando um PME, um pulso eletromagnético, para desativar o robô com segurança. Sim. Portanto, mesmo que ela tenha finalizado todos Um pênis. Olha aí, é verdade. ali, ela não vai ser um grande problema quando o exército descobrir da sua existência. Isso levando em conta que eles já não sabem, né, pessoal? Afinal, eu duvido muito que isso aí foi construído dentro de alguma caverna aleatória. O máximo que o pessoal poderia tentar fazer ali era ativar os extintores de incêndio do estúdio, e o Arnabe poderia muito bem ter feito isso usando o isqueiro que ele carregava. Isso porque a água poderia fazer a criatura ter um curto-circuito, levando em conta que ela não é avançada o suficiente para ser a prova d'água. Mas uma coisa que é bem intrigante é o fato do assessor ter criado praticamente uma arma de matar, mas não ter feito nenhum método para desativá-la remotamente, como alguma espécie de controle remoto, por exemplo, ou um botão em alguma parte do seu corpo que, se pressionando, faria com que ela desligasse, ou até mesmo uma frase de segurança. Outra coisa que também é impressionante é que o programador dessa inteligência artificial não parece ter feito a tara com as 3 regras da robótica em seu código, que, para quem não sabe, essas leis foram criadas pelo escritor de ficção científica Isaac Asimov. Elas são as seguintes: um robô não pode ferir um ser humano, ou por inação permitir que um ser humano sofra algum mal. Um robô deve obedecer às ordens dadas por seres humanos, exceto quando tais ordens entrarem em conflito com a primeira lei. Um robô deve proteger a sua própria existência, desde que a tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei. E se eles tivessem incluído isso no código da Tara, era bem possível que nada disso teria acontecido. E aproveitando que o filme fala de aliens, nada impede disso ter sido algum tipo de criatura de outro planeta que caiu na Terra, e por algum motivo esse cara conseguiu domesticá-la para fazer clipes musicais. O cara transformando uma gostosa. Não me pergunte Esse maluco é safado. por que o cara fez isso, não faz nenhum sentido. Do mesmo modo que não faz sentido colocar uma máquina de guerra para dançar e cantar. Em meio a descobertas. Bom, essa aqui é a minha favorita. A próxima fita mostra um grupo de amigos indo pular de paraquedas para comemorar o aniversário de Zack, que estava completando seus 30 anos, e disse com todas as letras que não queria estar fazendo aquilo. Mas seu amigo Noah, que estava gravando essa experiência, diz que Zack deveria aproveitar melhor sua vida e viver novas experiências. E vendo que Noah estava gravando uma mensagem de encorajamento para seu amigo, Britney decide fazer a mesma coisa, pegando a câmera e dizendo que estava orgulhosa por Zack estar fazendo aquilo. Porém, nesse momento, estranhas turbulências começam a acontecer, mas o piloto diz que isso era normal, e pede que todos fiquem calmos. Porém, logo vocês vão ver que esse era um Melhor péssimo dia fita. para pular de paraquedas. Então, tentando aliviar o clima, Zack pega a câmera para que seu amigo e instrutor de paraquedismo, Logan, gravasse sua mensagem de incentivo. Porém, com toda aquela turbulência, o nosso aniversariante começa a entrar em pânico, dizendo que não conseguiria fazer aquilo, mas todos o encorajam a continuar, pois aquela seria a melhor experiência da sua vida, e a sua namorada Jess o incentiva a continuar, principalmente porque faltavam apenas 3 minutos para que eles chegassem até a altitude correta. Porém, quando estavam quase lá, um dos pilotos avisa que tinha algo estranho na janela ao lado, e aí todos percebem que aquilo era um OVNI, e ficam muito animados com tudo aquilo. Até que a nave quebra a barreira do som, gerando uma turbulência assustadora no avião. Como se não pudesse piorar, assim que os pilotos recobram o controle, vários jatos militares começam a perseguir o OVNI, passando perto do avião e gerando ainda mais turbulência. Com isso, o piloto decide que era hora de voltar e ir embora dali antes que algo ruim acontecesse. Porém, já era tarde demais para isso, porque um dos aliens salta sobre o avião, fazendo com que os pilotos percam totalmente o controle, colidindo contra um dos OVNIs e partindo o avião. Aqui o Porra! caos toma conta. E durante a queda, Zack entra em desespero ao ver um de seus amigos sem sua perna. Percebendo que a Não, maioria dejeita deles aí. iria cair em cantos separados, o deixando sozinho, ele até tenta pedir para Logan abrir o paraquedas, mas o cara não respondia de maneira nenhuma. Nesse momento, Zack vê mais um dos seus amigos sendo finalizado, só que por um dos aliens que também estava em queda livre. E percebendo que morreria se não fizesse nada, Zack consegue puxar a corda pouco antes de bater no chão, reduzindo o impacto da queda e conseguindo sobreviver, apenas para ver um dos seus amigos caindo e revelando qual seria seu destino se não tivesse feito isso. Bom, galera, geralmente quando vão acontecer esses tipos de Aí já não dá pra sobreviver, né? atividades mais perigosas, como pular de paraquedas, é extremamente necessário que todos os iniciantes tenham um instrutor de pulo. E levando em conta que todos ali parecem estar começando agora, seria impossível todo mundo pular junto como eles planejam, já que apenas Jazz e Zack têm instrutores. E o motivo disso é bem simples, pessoal. Muitas pessoas acabam perdendo a consciência Desmaio. durante o salto, não só por conta do medo, mas também pelas grandes altitudes em que esses saltos costumam acontecer. E apesar das fatalidades que acontecem nesse tipo de atividade serem baixas, como por exemplo em 2022, em que apenas 18 pessoas bateram as botas e mais de 3,2 milhões de saltos, esse número só continua baixo porque as regras de segurança são cumpridas. É, e tem que temer. Além disso, a maioria das pessoas
É só não ir pular de paraquedas, realmente. Ali estão sem alguns equipamentos necessários para executar o salto, como os óculos de proteção para que nenhum detrito entre nos seus olhos e capacetes para aumentar as chances de sobrevivência em casos como o do Zack, que acabou batendo a cabeça no chão. Quanto às autoridades, galera, não faz sentido nenhum que elas estejam perseguindo os OVNIs. Isso porque vários estudos mostram que para que qualquer outra forma de vida consiga visitar a Terra, a principal tecnologia que eles teriam que desenvolver era uma nave que conseguisse voar na velocidade da luz, que é de aproximadamente 300 mil km por segundo, enquanto o jato militar mais rápido já feito foi o Lockheed SR-71 Blackbird, que conseguiu voar na velocidade de Mach 3. Não, mas de qualquer forma, eles iam tentar ir atrás, né, cara? Ou seja, ele era mais rápido que o som. Mas mesmo Mano, vai lá, eita, aí o alien aí, ó. Deixa ele aí mesmo, eu não vou acompanhar mesmo no meu carro. assim, chegava apenas Mas nesse tipo. 3.500 km por hora. Então seria literalmente impossível para o exército acompanhar o movimento das naves. E eles ainda poderiam botar a população em perigo, pois caso os aliens se sentissem ameaçados, poderiam disparar contra as aeronaves e acabar acertando zonas populadas. E galera, na minha opinião, se seres extraterrestres existirem e decidirem visitar a Terra, fazer nada é a melhor opção. Os caras viajaram pela galáxia, não vai ser um caça que vai dar conta de fazer algo contra eles. E se fizer, pode acabar fazendo uma baita cagada ainda, e iniciando uma guerra interplanetária. Afinal, qual é a chance de sucesso dele perseguir um OVNI e mandar o ZT encostar? Não é uma blitz, né, galera? Quanto ao avião, pessoal, nada disso teria acontecido se eles tivessem pousado no exato segundo que viram os jatos. Mas eles preferiram tentar seguir com o salto, mesmo sabendo que tinham OVNIs em volta, e sem saber se os invasores eram hostis ou não. Então foi só por burrice que todos eles caíram mesmo. E vendo todo o caos acontecendo, a principal ideia seria pular, né? Afinal, essa lata velha tava arriscando cair a qualquer momento. Mas ao pular, você poderia ser empalado por um caça. Se bem que eu acho que mais da metade ali foi de base. Então, pular seria 50-50 igual, só que sem o desespero de encarar toda a queda. Porque se o jato te acerta, deve ser instantâneo igual estalar os dedos. Depois de se recuperar da queda, Zack se desprende de Logan e percebe que seu amigo tava fazendo cosplay do Dead Space. Então em desespero, ele começa a gritar por Jazz e seus amigos, até que ouve Britney lhe chamando ali de perto. Então ele corre até sua amiga, percebendo que ela estava ferida. Porém, tudo que a moça queria saber era se Logan tinha sobrevivido. Tá passando o cantor do Kiss. Mas acaba entrando em pânico Ó. ao saber que não. Só que antes de conseguir absorver essa informação, eles ouvem os gritos de um dos seus colegas que tinha sido perfurado com um pedaço dos destroços do avião. Mas logo percebem que o amigo não vai durar muito tempo, por conta da gravidade dos ferimentos. Sem contar que o cara tá estourando sozinho que nem pipoca. Nesse momento, Zack escuta a voz do Jazz no meio da plantação e começa a correr gritando por sua esposa, até que ele vê uma criatura rastejando pelo meio da plantação. E aí ele ouve os gritos dos seus amigos atrás dele. Mas quando chega para ajudar, vê que aquela criatura levou o cara machucado embora. Então todos começam a correr, até que Zack ouve os gritos da esposa de novo, e todos param para tentar escutar de qual direção eles estavam vindo. Só que os aliens aproveitam isso para atacar o grupo, levando Britney embora. E aí os dois sobreviventes restantes tentam salvar a amiga, mas quando chegam já era tarde demais, pois a criatura tinha literalmente coisa feia. explodido o rosto da Britney. Oxi. Então eles tentam fugir do monstro, mas ele era muito mais rápido. Óbvio, o bicho tem 4 patas pelo bicho aqui. E não demora muito até conseguir alcançá-los. 4 patas não, 6. Pegando o amigo do Zack Essa porra. e abrindo a sua cabeça para aparentemente escanear a mente dele. Oxi. Porém, em seguida, a criatura tira 2 garras gigantes dos seus punhos, perfurando o cara e o Ave Maria, além da boba. finalizando com um Além da bexiga. choque elétrico, que faz seu rosto explodir. E porra de alien é esse? Enquanto o Alien se ocupava com seu parceiro, Zack aproveita a chance para fugir. E depois de correr muito, ele infelizmente encontra o corpo da Jess com a Não, já era. cara arrebentada alguns metros à frente. Isso quebra o espírito do rapaz, que se joga no chão e começa a gritar xingando os aliens, até que ele ouve as feras se aproximando e volta a fugir. Por sorte, Zack chega até uma estrada onde uma caminhonete estava passando e pede para o fazendeiro parar entrando no veículo Não vai dar certo, acho que ele vai morrer também. logo em seguida. Mas ao ver a quantidade de sangue no rapaz e ouvir ele gritando sobre monstros, o fazendeiro se assusta e saca uma pistola, Ah, pronto. Ah, não, mas aí o alien vai pegar o velho, né? ordenando que o jovem saia de sua caminhonete. Mas antes que os dois pudessem se resolver, os aliens aparecem atacando o Óbvio. velho, que dispara sem querer acertando a mão do Zack. Em seguida, um deles escaneia a mente do Zack e desaparece enquanto o jovem ainda estava em transe. Quando volta a si, o cara percebe que essa seria sua última chance de escapar. Mas quando ele tenta dirigir para longe Não vai funcionar. dali, uma luz surge no céu e começa Ninguém nunca sobrevive pra porra nenhuma nessas coisas, né? Vai ser a fisgado. puxá-lo pra cima, abduzindo a caminhonete com o Zack dentro, e o levando até a nave dos aliens, onde infelizmente nunca saberemos o destino que o nosso cameraman teve, mas dá pra imaginar que algumas sondas foram usadas aqui, né? Bom, Ixi. esse cara machucado não ia conseguir sobreviver de nenhuma forma, e eu sei que isso é muito frieza, galera, mas o cara parecia um queijo derretido, e em situações como essa, sempre devemos prezar pela nossa própria segurança, e não teríamos como carregar esse maluco nos ombros.
Não, mas até aquele momento ali não sabia, né, o que porra era. já que as criaturas eram muito mais rápidas Então não. e iriam nos alcançar com facilidade. Fora que o cara também tava querendo ir atrás da esposa dele. Fora que ele estava com hemorragia e iria bater as botas com poucos segundos, então seria melhor deixá-lo para trás. Se bem que isso não iria aumentar muito as nossas chances, galera, já que nessa situação seria praticamente impossível sair com vida. As criaturas são extremamente rápidas e não só têm capacidade de ejetar lâminas da sua pele, como também conseguem explodir a cabeça das pessoas que pegam. Esses aliens aqui são muito fortes, conseguindo levantar e arrastar pessoas como se não fossem nada. Esse aqui não é que nem o James do Ninguém Vai Te Salvar, que ficou só correndo atrás da protagonista e não fez nada. Ali burro do cara. Sem contar que eles ainda têm a capacidade de gerar bioeletricidade, ou um raio gama. Sinceramente, não dá pra saber que desgraça é essa. Como se não fosse o suficiente, estamos sem qualquer arma para nos defender, sem telefone para pedir ajuda e não conhecemos a área para saber onde Oxe, com desse tanto de cajá aí, não dava pra sobreviver. procurar um abrigo, ou algum lugar para se esconder. A única coisa que eu consigo pensar seria subir em uma das árvores ali e tentar fazer um cosplay do bem de Não Fale o Mal, e virar uma planta até os aliens irem embora. Dito isso, um lugar silencioso. Eu nunca vi lugar silencioso. Porém, se eles tiverem algum tipo de visão térmica, já era, né, galera? Nem mesmo o Ben, que já tem anos de experiência em ser um nada, vai conseguir escapar. E sim, esse cara me estressou Eu vejo mais filme de ação. tanto que eu tô usando ele de exemplo em outros vídeos. E como se não fosse o suficiente, os OVNIs que estavam sobrevoando podiam nos abduzir a qualquer momento. Então, mesmo que conseguíssemos um carro, iríamos ser levados pelas criaturas como aconteceu com o Zack. E por falar em abdução, aquele raio que as criaturas disparavam me parece ser algum tipo de filtro para marcar quais as vítimas seriam abduzidas e quais iriam virar sushi humano. E eu digo isso porque um dos caras foi fatiado logo depois do raio ser disparado. Já o coitado do Zack não foi, e depois ele foi levado para a nave pelo raio abdutor. Eu espero que pelo menos os aliens consertem os dedos do cara, para depois fazer experimentos nele. Apaga agora. Conhecemos Beck, a dona de uma espécie de creche para cachorros chamada de Dog Dream House, ou a casa dos sonhos para os cachorrinhos, onde ela oferecia os mais diversos serviços para o seu pet, como banho, um lugar para se divertir e ficar vários dias caso seus donos vão viajar, oferecendo até mesmo treinamento para o animal, prometendo fazer milagres com o comportamento dos bichos. E ela diz que para a segurança dos cachorros, todos eles ao entrarem na creche, receberão coleiras com câmeras, para que os donos possam ver onde e como eles estão a qualquer momento, assim como o seu pug, o Robert. Com isso, a imagem é pausada, e conhecemos um grupo de protetores aos animais que estava rastreando a Beck há vários dias, pois nas paredes da mulher era possível ver vários animais finalizados e empalhados. E por isso, Miles reuniu um pessoal para falar sobre o assunto, pois ele queria infiltrar seu cachorro Pickles no local, e usar a câmera da maletinha onde carregava ele, para ver o Pickles? Casa. Então ele envia Angela e Stuart para a casa de Beck, fazendo os dois fingirem ser um casal para gravar tudo da casa dela, se passando por Tom e Sarah. E a ideia aqui era que os dois pudessem encontrar provas mais concretas. E chegando lá, a moça fica super feliz em ver novos clientes, e principalmente ver o Pickles. Mas quando ela vai tentar tirar o cachorro da caixa, a duplamente que o bicho tinha ansiedade de separação, e pede para conhecerem o lugar antes de achar o Pickles ali. Mas enquanto apresentava aos dois o lugar e o seu cachorrinho Robert, vemos que tinha mais alguém espiando por detrás das cortinas, e Beck parecia saber disso, pedindo que ficasse escondido. E aí a Beck vai apresentar onde todos faziam suas refeições, e a Angela pergunta se mais alguém morava na casa, o que deixa a moça desconfiada, só que ela acaba respondendo que era só ela e os cães. Então a dupla estranha um mural com cachorros empalhados e fotos de animais em uma parede, mas Beck explica que aquele era apenas o seu jeito de homenagear os seus filhos, então tá bom. enterrar animais tão doces. Com isso, Angela nota que estava faltando um deles, um tal de Gary, mas a mulher conta que aquele morreu protegendo ela de um invasor, mesmo sendo só um Lulu da Pomerânia. Portanto, ele merecia um tratamento especial. Mas ao invés de segurar a língua, Stuart acaba se exaltando, falando que mutilar os corpos daqueles animais não era uma homenagem, o que faz a Angela sair do personagem chamando o cara pelo nome, deixando a Beck ainda mais alarmada. Porém, os dois conseguem disfarçar e continuam o passeio pela casa, percebendo que tinha mais uma pessoa morando ali. Só que a Beck fala que aquele era apenas seu irmão Bo, e que falou sobre morar sozinha porque o cara não era muito de conversar desde o acidente. E aí ela fala que os dois só brigavam antigamente, e desce até o porão mostrando a ala onde treinavam os animais mal educados. Mas Stuart só conseguia perguntar sobre uma estranha mesa de operações com ferramentas que a mulher tinha. Porém, Beck fala que aquilo era apenas o local onde fazia o empalhamento dos seus animais, e os leva até uma sala coberta por plástico, onde ela diz que era ali que as pessoas intrometidas e más ficavam, e mostra que estava prendendo um homem em uma gaiola como se fosse um animal. Nesse momento, Bo surpreende Stuart usando um lenço com remédio para apagar o cara, e logo em seguida o cara captura a Angela também. Bom, se esses malucos tinham tanta certeza de que tinha algo errado na casa da Beck, eles poderiam facilmente reunir provas online e enviá-las para as autoridades permanecendo completamente anônimos, e sem ter que entrar em contato com essa maluca. Além disso, galera, é bem provável que a Beck fosse apenas uma esquisita mesmo, porque se ela sequestrasse ou fizesse maldades com os animais de outras pessoas, definitivamente ela iria arrumar problemas.
problemas, e as autoridades seriam envolvidas, pois maus tratos aos animais é um crime na maioria dos países. Portanto, mesmo que os cachorros empalhados sejam estranhos, não configurava nenhum tipo de crime, o que é muito estranho eles terem levantado algumas suspeitas sobre ela. Pode nada, pode nada. Já que Pode nada também. Estão mortos para que esse procedimento seja feito. Fora que a mulher não iria deixar provas e pistas dos seus crimes na parede da casa, ainda mais deixando eles aparecerem em vídeos que seriam vistos por centenas ou até milhares de pessoas. Além disso, hotéis assim precisam passar por vistorias para averiguar se o local está em conformidade para abrigar os pets. E digamos que ter um porão calabouço não é muito sanitário, né? Quanto a Angela e Stuart, esses dois, além de serem os piores atores do mundo em todos os sentidos possíveis, também são muito burros. Afinal, o cara simplesmente decidiu confrontar a suspeita sem nenhuma proteção ou prova. Ei! Armada, e impedir que ambos vissem o restante da casa. Tanto que foi praticamente isso que ocorreu. Fora que eles quebraram os seus papéis com muita facilidade. Angela chamou seu amigo pelo nome verdadeiro na frente da suspeita, sendo que numa situação dessa, seria melhor ficar espionando a casa. Rapaziada! Com uma câmera na coleira, como a gente já conversou sobre isso. E tudo que esses malucos teriam que fazer era ficar assistindo as imagens coletadas pelo animal em segurança, porque é bem provável que a Beck iria levar o bicho para o porão uma hora ou outra. E parem de querer me hackear. Sem correr nenhum risco. Após apagar os invasores, Beck pega o Sr. Pickles, dizendo que agora ele estava salvo daqueles humanos imundos. Algum tempo se passa, e Miles percebe que seus amigos não voltaram. Então ele liga várias vezes para a creche canina da Beck, dizendo que iria ligar para a polícia se não conseguisse contato com seus amigos logo. Só que mesmo ouvindo as mensagens, a mulher apenas pega sua câmera e fala que já tem algumas partes dos cachorros exumados para fazer a transição nos novos hóspedes da sua creche. E ao fundo podemos ouvir os gritos de Stuart, que implora para a mulher parar com toda aquela loucura. Porém a maluca diz que ele ainda estava falando o idioma humano, e nomeia o cara como Marcos, o seu novo cachorro. Depois, ela injeta o anestésico no rapaz, o fazendo desmaiar. Enquanto a anestesia fazia efeito, ela mostra a situação deplorável em que Angela estava, contando que depois da transição de garras e mandíbula, ela era adorável, a nomeando de Cynthia. E aí essa maluca faz a moça dar a patinha, e até lhe dá um biscoito canino, que provavelmente era a única coisa que essas pessoas comiam. Mais tarde, Beck pede ajuda de Bo para levar Stuart até a mesa de operação, e após algumas horas de cirurgia macabra, ela consegue transformar as mãos do cara em patas, e diz que logo trocará a mandíbula e focinho dele para transformá-lo em um bom garoto. Nesse momento, Miles chega junto dos seus outros amigos, e eles contam que não chamaram a polícia pois achavam eles os corruptos, por isso iriam resolver tudo com suas próprias mãos. Então com apenas um taco de beisebol, eles invadem a casa da Beck, e ouvem os gritos da Angela vindo do porão. Então sem hesitar, eles descem as escadas, e encontram o estado em que seus amigos estavam. Mas quando tudo parecia que ia melhorar, o grupo percebe que Bo estava filmando eles enquanto ria sadicamente. E aí Beck aparece assobiando, e vemos dois cachorros aparecendo. Os primeiros que aquela mulher maluca conseguiu domesticar. Então Beck ordena que seus animais ataquem o grupo, e com uma facilidade assustadora, todos que estavam ali são brutalmente finalizados por aquelas feras. Com a morte de todos, a psicopata dá um petisco aos seus animais, e os libera para brincar enquanto arrumam a bagunça. Até que um cara vem roubar algumas encomendas da Beck. Sim, isso é bem comum lá nos Estados Unidos. E uma daquelas criaturas que estava solta pela casa o ataca. Como é que é? Olha que lindo! Mostrando que de fato eles se tornaram apenas animais irracionais, que perderam completamente a sua humanidade. Ok, é impossível que essas gaiolas finas tenham sido capazes de segurar humanos totalmente saudáveis, lutando por suas vidas. Fora que a Beck e o Bo não conseguiriam ficar no porão para sempre. Dá pra ver claramente que as gaiolas não estão nas melhores condições. O teto delas está praticamente cedendo sem nem fazer força. Se for possível girar na gaiola, é só chutar a partir de cima que ela vai estourar. Então, depois de estourar a gaiola, tudo que os dois tinham que fazer seria pegar alguma daquelas diversas ferramentas para poderem finalizar seus sequestradores e sair dali com vida. Além disso, se Beck alimenta seus cães humanos apenas com comida para cachorro, é bem possível que nenhum deles durasse muito a longo prazo. Isso porque essa ração não contém todos os nutrientes, gorduras e vitaminas que humanos precisam para sobreviver. Fora que isso prejudicaria todo o nosso sistema digestivo. Não é porque é um filme não, não é porque é um filme não. Que essas criaturas têm, mesmo com as cirurgias, elas ainda continuam tendo a musculatura facial e força de mordida de um ser humano, que é apenas de 162 PSI, que dá em torno de 11 kg de pressão por centímetro quadrado, enquanto certas raças de cachorro como o Kangal podem alcançar até 700 PSI, que dá em torno de 50 kg de pressão por centímetro quadrado, podendo ser de 3 a 5 vezes a força da mordida humana. Então galera, um ser humano mesmo modificado não conseguiria causar todo esse estrago só na dentada, e eu ainda acho que essa modificação tornaria a mandíbula fragilizada, e nem daria pro bicho morder direito. E olha aí! Centopeia humana nessa parte aqui. E agora falando do Miles e do grupo de idiotas, esses caras definitivamente são os mais estúpidos que eu já vi na minha vida. Isso porque eles foram invadir a casa de uma mulher que eles sabiam que tinha sequestrado
sequestrado seus amigos, e mesmo assim eles foram até a casa dela, sem levar ao menos uma arma de fogo. E olha que estamos nos Estados Unidos, onde você pode acabar tropeçando em uma AK-47. Onde você realmente... O time estavam completamente desarmados. Eu não sei o que eles esperavam que fosse acontecer. Se ao menos eles tivessem enviado a polícia, teria muito mais chance de eles saírem vivos, e realmente terem ajudado seus amigos. Em nossa última fita, conhecemos Hayley, uma moça que estava tentando gravar um pequeno documentário amador sobre os aliens avistados no deserto do Mojave, pois em 21 de outubro de 1989, um casal avistou 9 luzes piscando no céu, e logo em seguida esse mesmo casal ficou preso em sua van tentando escapar das criaturas não humanas que estavam querendo atacá-los. E tudo ficou ainda mais estranho desde que George, um engenheiro, cientista e ufologista famoso, construiu um observatório a 17 milhas dali, para poder observar os fenômenos estranhos do deserto. E Hayley estava ali, pois recentemente essas luzes apareceram, relembrando que ainda tinham seres nos espiando lá de cima. Em seguida, a moça saiu interrogando todos os moradores locais. Um garoto loiro disse que tinha 3 luzes perfeitamente espalhadas brilhando no céu, enquanto que esse careca aí falou que tinha 6 luzes. E parece que elas pousaram em algum lugar das redondezas, pois quando seguiu elas, encontrou pequenas pegadas que não pareciam ser humanas, ou de qualquer animal que já tenha visto. Porém, a mais estranha história foi a de uma mãe com a sua filha. A mãe conta que inicialmente era só uma luz, mas logo apareceram mais 5, que foram embora pouco tempo depois, deixando apenas uma para trás. Já a garotinha fala que as luzes foram lhe visitar, e que o povo das sombras cantou uma cantiga de ninar para que a menina pudesse descansar. Então, depois de ouvir todas essas pessoas, a loira conta que mapeou alguns acampamentos em volta do deserto, que podem colocá-la no rastro desses aliens. E aproveita para dizer que essas raças devem ser muito avançadas, para conseguir viajar na velocidade da luz sem morrer no processo, ou fazer com que suas naves sejam destruídas. Óbvio, moço. E aí ela nota algumas luzes no céu e começa a gravar. Porém, quando percebe que aquilo não era nada demais, e podia ser simplesmente um avião, a moça fica triste. Ainda mais quando ela voltou nesse documentário por cima de uma gravação da festa de aniversário da sua filha. E ela diz que agora o pai da garota tem mais um motivo para dizer que ela era uma péssima mãe. Só que a Hayley fala que não tinha problema, porque iria ter outros aniversários. Mais tarde, a mulher finalmente avista as tais 6 luzes aparecendo no céu, e fica extremamente feliz. Porém, para analisar melhor, a moça decide ligar o modo infravermelho da câmera para ter certeza de que não era um avião. Mas tudo que a câmera capta é uma massa de energia fria flutuando. Então, tendo a certeza de que aquilo realmente era uma nave, ela entra em seu carro, dizendo que vai seguir as luzes, e falando que seu marido e todos na faculdade que a chamaram de louca estavam errados. Um tempo se passa, e Hayley percebe que aquela coisa tinha pousado, e ela segue a única luz restante até uma cápsula reluzente e escura, que refletia a luz da sua câmera. E a moça percebe que tinham diversos rastros não humanos se afastando daquela coisa, e sabendo que não ia ter ninguém dentro mas o marido dela também é paia, né, mano? Se minha mulher fala, ei, mano, eu vi um alien, eu não vou falar, nossa, como você é doida. Você, pois vamos aonde é? Aonde é pra eu ver? Pois é me. Nota que aquela nave estava se abrindo e decide entrar para ver o que tinha lá dentro. Ok, eu não consigo pôr em palavras o quão idiota uma pessoa precisa ser para entrar em uma nave alienígena sozinha e por livre e espontânea vontade. Não tem como, galera. Só de você ver uma parada dessa já é pra ficar em choque e não fazer mais nada além de se esconder em um mato próximo e tentar filmar os integrantes voltando para essa porcaria. Vamos embora. Entrar lá é pedir com todas as forças para virar cartaz de desaparecido e virar rato de laboratório de alien até cansar. Sem contar que a ideia de ir gravar sozinha no meio do deserto é uma burrice completa. Primeiro, porque a Hayley não parece ter levado nada do que seria necessário para ter uma estadia segura e agradável em um ambiente tão desafiador quanto um deserto, como roupas que... Aí ele fala, nossa, você é tão maluca. Aí ela fala, então eu vou pro meio do mato sozinha. Aí o cara fala, vai lá, porra. Para passar a noite fria, já que em locais desérticos o clima tende a ser muito frio quando o sol se põe. Galões de água para se hidratar, mapas e bússolas para não se perder na área e, claro, um guia para levá-la ao ponto mais interessante e evitar áreas perigosas com animais ou insetos peçonhentos, como escorpiões, aranhas e coiotes, que costumam habitar essa região. Sem contar as cascavéis, que se você levar uma picada no pé, vai querer pedir carona para um alien para chegar no hospital. Fora que se a Hayley quer gravar um documentário, ela ao menos deveria levar um amigo para segurar a câmera e pegar uns bons ângulos das entrevistas, ajudar com equipamento e, claro, prestar socorro no caso de alguma emergência, ou impedir alguma burrice de acontecer também, né? Se bem que às vezes duas cabeças pensantes não dá uma, tem é só ver o Arnaldo no mas ele Aqueles tem várias bactérias. Mas essa acho mulher parece não ter nenhum senso de autopreservação. Isso porque seguir um OVNI de carro é uma burrice sem tamanho. Caso o alien esteja ali para pegar espécimes da Terra e levar pro seu planeta natal, algo que aquele careca tinha dito para ela inicialmente, o fato dela estar seguindo a nave pode fazer com que o extraterrestre decida abduzir a mulher
E mesmo se isso não acontecera, andar no deserto à noite é bem perigoso, por conta dos animais selvagens que eu mencionei anteriormente. Porém, o pior de tudo é se aproximar de uma nave... Ele não pode ver uma lançoca não, que ele meta essa daí. Isso porque, galera, não sabemos nada sobre a tecnologia usada por esses seres, e a nave podia ser equipada com algum mecanismo de defesa para invasores. Ele tem tique, ele tem tique. Pulverizar a Hayley antes mesmo dela conseguir se aproximar muito dela, ou até mesmo abduzir a pobre coitada. Além disso, as pegadas que levam para longe do objeto eram extremamente recentes, o que significa que os donos estavam muito perto e poderiam voltar a qualquer momento. É a ferramenta que o animal tem para inocular veneno dentro da pessoa, como abelhas e cobras. Ela poderia simplesmente... Ah, eu batendo punheta, ó, e eu metendo no Shebel da mãe de vocês, que eu jogo veneno mesmo dentro, fila da... voltara. Assim ela poderia ver o alien, e quem sabe sobreviver para pedir ajuda de cientistas mais bem equipados para lidar com o caso. Dentro da nave, a mulher percebe que o local parecia ter sido feito de carne, como se a nave fosse totalmente orgânica e estivesse viva de certa forma. Porém, o que realmente lhe assusta é o fato de que a passagem atrás dela se fechou. Porém, ao ficar presa ali, a mulher parece ficar mais curiosa com o que tinha ali dentro, em vez de querer escapar, pois toda a nave parecia meio viva, e o chão, além de mole, também era pegajoso, assim como as paredes. Com isso, ela vê algumas frestas em uma parte, e acha uma boa ideia enfiar a mão naquele líquido viscoso que ela não faz ideia do que é. Boa ideia, moça. Parabéns. Nas paredes, e decide tocá-los, gerando uma melodia assustadora, ideia muito boa. seu dedo no processo, boa. Porque aquilo era muito mais afiado do que qualquer coisa feita na Terra. Boa, ideia boa. Só podia ser tocado por alguma coisa que tinha uma pele bem espessa. E aí algumas coisas brilhantes, parecidas com insetos, começam a sair do teto e indo em direção à moça, que fica tão assustada que deixa a câmera cair. Mas quando esses insetos a tocam, ela percebe que aquelas coisas eram capazes de regenerar ferimentos ao nível celular, curando totalmente o corte no seu dedo num passe de mágica. Porém, antes que pudesse ficar impressionada com isso, a moça escuta o dono da nave chegando e decide se esconder desligando a luz da câmera e ligando o modo infravermelho para conseguir enxergar alguma coisa. Conseguindo ver um alien vai-se embora, pô. Olha o pênis do alien. A moça fica escondida por algumas horas, esperando o tripulante terminar o que tinha ido fazer. E algum tempo depois, o monstro entra em outra parte da nave e Hayley sai do seu esconderijo, pois acreditava que ele tinha ido dormir. Então ela continua explorando a nave e percebe que a criatura tinha diversos animais do nosso planeta, lá na casa armazenados em pequenas cápsulas da sua nave, indicando que ele veio coletar espécimes para análise. Porém, a mulher percebe que a nave começa a tremer e várias luzes piscam, indicando que talvez o alien fosse decolar. Então Hayley entra em desespero. Vai ganhar de alienígena. Da nave, tentando abrir a porta, mas tudo que consegue é outro corte, que é curado pelos insetos robóticos, revelando que eles não tinham fórmula para humanos. E portanto, a cada cura, a moça estava adquirindo partes dos aliens, ficando com o dedo deformado. Mas antes que pudesse ficar em pânico por isso, a nave decola em uma velocidade absurda, jogando Hayley contra o chão com tanta força que ela acaba quebrando o braço e perdendo a consciência, fazendo com que os insetos saiam novamente para socorrê-la. Por sorte, a moça vai acordar, ela é um alien já. Seu braço totalmente mutado pelos insetos. E ela diz que provavelmente era por isso que todos dentro da nave ficavam dentro de cápsulas. Só que quando ela pensava que iria melhorar e que o alien só queria sair do planeta Terra, a nave toma outro impulso na velocidade da luz, arremessando Hayley. Ela vai virar um alien completo. Então, novamente, os insetos aparecem e começam a regenerar as partes do corpo da Hayley, que aos poucos foi se tornando cada vez menos humana, a ponto de que com seus últimos esforços, Hayley tenta pedir para que a nave parasse e apenas a deixasse morrer. Mas infelizmente os insetos continuam, e essa é a última versão que temos da Hayley. Ok, se você se pergunta como essa fita foi recuperada, bem-vindo ao clube. Vai ver é verdade, né? É uma fita por meses e seria taxada absurdamente. Mas agora, falando da Hayley, definitivamente essa mulher pediu um pouco por seu fim trágico. Isso porque ela não tem bom senso nenhum e sai enfiando a mão em líquidos. Uma pergunta. Léo, se você visse uma alienígena gostosa que é a sobrevivente de uma espécie pacífica em extinção, e ela vai até você, porque você é o único que tem o DNA compatível, e pedir sua ajuda para se reproduzir, eu falaria, não, eu sou casado. Aí eu me separar da minha mulher e ia comer o alienígena. Ei, no clipe não. Extraterrestres que ela nem sabe pra que serve. Não me surpreenderia se ela pegasse uma gripe espacial e começasse outra pandemia aqui na Terra. Porém, infelizmente, não tem nenhuma chance de sobrevivermos nessa situação. Na verdade, até tinha, se essa bunda não tivesse entrado em uma nave extraterrestre, né? Isso porque não sabemos a capacidade do alien, e ela estava completamente desarmada para lidar com eles. E mesmo com a arma e conseguindo acertar um golpe de sorte, a nave curaria a criatura em segundos, e ele poderia nos finalizar com facilidade. Fora que não tínhamos qualquer informação de como abrir a porta para sair, e as viagens à velocidade da
da luz, uma hora iriam destruir completamente nosso corpo, como foi o caso da Hayley. Ela que virou sobreviveu alienígena. porque a nave continua curando ela. Porém, a cada vez, ela se torna menos humana. No final da viagem, O plot é ela legal provavelmente desse. se tornaria um dos aliens e seria profundamente estudada pelas criaturas. E eu tenho certeza que ela iria preferir estar morta do que passar por isso. Portanto, a única forma que teríamos de sobreviver e sair dali com gravações que pudessem provar a existência dos aliens era ela segurar a curiosidade e gravar do lado de fora e nunca entrar nessa nave. Mas infelizmente, agora já é tarde demais pra isso. Fala galera, vocês sabem muito bem que eu quero derrotar o YouTube, no bom sentido é claro. Que é isso? Do nada, mano. Acabamos, rapaziada. Acabamos. Gostei. Eu acho que da suíta, aquela da fazenda, do que o helicóptero cai. E essa última foi as que eu mais achei legal. Eu gostei mais dessas duas. Eu achei bacana! Ei, acabou isso aqui. Quero saber. Quero papo não com vocês mais não, também não.